Olá, eu sou a professora Jaqueline Martins e juntos vamos trabalhar a disciplina de Gestão de Cargos, Salários e Benefícios. Você já parou para pensar o quanto a área de gestão de pessoas é importante para as organizações? Hoje sabemos que ela é de vital importância. Além disso, dentre os vários subsistemas da área, qual a importância do subsistema de gestão de cargos e salários? Podemos perceber que para muitas empresas ele não é tão importante, porque afinal de contas não vemos esse subsistema implantados em muitas dessas empresas. Talvez porque os gestores acreditam que oferecer um cargo com um salário razoavelmente compatível e um plano de benefícios padrão possa reter os seus profissionais. Outro problema também é que, se o subsistema de gestão de cargos e salários não estiver bem adequado, isso pode ser muito prejudicial para a saúde financeira da empresa. Essas e outras perguntas serão desenvolvidas no decorrer de toda a nossa disciplina. Mas para isso iniciaremos com uma breve evolução histórica da gestão de cargos e salários. Muito bem. O nosso subsistema de gestão de cargos e salários inicia-se na década de 1900, período conhecido também como a Era Clássica. Nesse período nós temos a Revolução Industrial, onde houve um avanço da produção com os próprios maquinários. E o que nós temos? Nós temos nesse período os cargos, de uma forma geral, eles eram mais repetitivos e fragmentados, ou seja, as pessoas faziam pequenas partes de determinadas tarefas para chegar ao fim. A estrutura organizacional era mais burocrática, as pessoas se equivaliam a máquinas. Tá? E o setor de pessoal, ele era conhecido como relações industriais, que tinha como objetivo principal amenizar os conflitos entre os funcionários e a organização, além de disciplinar e controlar esses funcionários. Por volta de 1943, a gente tem a consolidação das leis de trabalho, mais conhecida como CLT. Ela determina regras e limites nos contratos de trabalho, fazendo com que haja uma humanização mais dessas pessoas e que eles ganhem mais direitos também. Chegamos à Era Neoclássica, pós-Segunda Guerra Mundial. Nessa época, houve uma aceleração nas transações comerciais, tornando o mercado mais competitivo. Então, aquele modelo burocrático mais antigo, ele começa a se tornar lento e rígido devido a essa aceleração nas transações comerciais. E as empresas, elas precisam ter mais flexibilidade e também começar a inovar. O setor de pessoal, ele passa a ser chamado Administração de Recursos Humanos. E eles começam a considerar as pessoas como recursos inteligentes, mas ainda passíveis, porque eles tinham que administrar e controlar essas pessoas. Por volta da década de 90, nós temos a Era da Tecnologia, conhecida como a Era da Informação. Chega a globalização, e nessa globalização tudo pode ser copiado. Sendo assim, o diferencial competitivo passa a ser as pessoas. O setor de pessoas começa a ser chamado gestão de pessoas ou gestão com pessoas. Ele passa a ser menos operacional e mais estratégico, com o objetivo principal de fazer parceria e compromisso dos colaboradores com a empresa. Ele também vai alinhar a estratégia da empresa com as suas políticas. E há uma mudança do perfil desse profissional, desse colaborador. Por quê? O foco agora no setor de pessoas, de gestão com pessoas, passa a ser o profissional, o colaborador, para desenvolver esse pessoal, para desenvolver esse trabalhador. Então, há uma mudança do perfil profissional desse novo colaborador e há menos controle também sobre esse colaborador.
Paralelo a isso, nós temos o modelo de desenhos de cargos e vocês irão observar que cada um dos modelos que eu irei apresentar a partir de agora, ele está intimamente relacionado com aquelas eras que vimos anteriormente. O primeiro deles é o modelo clássico, 1900, e a gente pode comparar com a primeira era clássica também, onde o trabalho era mais fragmentado e repetitivo, a ênfase era na tecnologia, a eficiência da produtividade e tarefas, porque eles eram remunerados através da sua produtividade. Há uma prioridade na estabilidade e permanência. Mudanças, elas não são bem vistas nessa época. E a centralização do poder é basicamente no chefe, que vai planejar, organizar e controlar. Depois nós temos o modelo humanístico, que ele surge com os estudos das relações humanas, com a teoria das relações humanas. Então a gente tem, a partir desses estudos, um pensamento de passar a organização autocrática para uma organização mais democrática, para um espírito mais democrático. O chefe agora passa a ser líder. De incentivo salarial apenas pela produção, a gente passa a ter as recompensas sociais. E incentiva também todas as relações entre as pessoas, a cooperação, a rotação de cargos e também começa a ter intervalos de trabalho, porque antes, como eles eram pagos apenas com a produtividade, eles trabalhavam horas e horas sem descanso. Então, mudou a ênfase, agora não é mais a ênfase nas máquinas, a ênfase agora passa a ser nas pessoas. Mas, na realidade, o que acontece? A gente ainda tem um trabalho fragmentado, as decisões ainda são centralizadas, tá? Pelo chefe, que passa a ser chamado de líder. Temos o modelo contingencial. Esse modelo contingencial surge junto com a era da informação, com a tecnologia. Com essa tecnologia, com a globalização, as organizações elas precisam ter cargos mais amplos e flexíveis para poderem se adaptar. E eles são revisados e fundamentados no desenvolvimento das pessoas e da tecnologia. Então as pessoas agora passam a ter mais autodireção e autocontrole também. E o papel do gerente é de criar oportunidades para as pessoas contribuírem. Não é mais aquele papel que a gente viu anteriormente de controlar. O modelo contingencial, ele se baseia basicamente em 5 dimensões essenciais que podem variar para mais ou para menos, dependendo de cada cargo. Que 5 dimensões são essas? A variedade, a autonomia, o significado, a identidade e a retroação. Sendo assim, qual é a função do sistema de cargos e salários? Não é apenas oferecer salários justos e igualitários, mas desafiadores, de acordo com o cargo que cada um ocupa. O salário tem que ser compatível ou diferenciado. Também tem que ter uma oportunidade de crescimento. O funcionário tem que vislumbrar essa oportunidade de crescimento. Além disso, ele precisa também ter um pacote de benefícios e incentivos atrativos. Sendo assim, a gente tem como objetivo da gestão de cargos e salários, objetivos finais e objetivos intermediários. Quais seriam os objetivos finais? Que houvesse uma equidade ou justiça salarial, que a gente tivesse menos reclamações trabalhistas e que pudesse também criar oportunidades de progresso desses funcionários dentro da empresa. Mas para que a gente possa alcançar esses objetivos finais, são necessários determinados objetivos intermediários, como, por exemplo, uma análise, descrição e avaliação dos cargos na empresa, uma pesquisa salarial a fim de verificar se os salários que são oferecidos na empresa estão compatíveis com o mercado de trabalho, uma estrutura salarial da organização muito bem feita e políticas e normas bem definidas. Atualmente, o sistema de cargos e salários, eles devem ter objetivos bem definidos. Então, o funcionário deve saber e deve entender muito bem como é que é o sistema de cargos e salários da sua empresa. Também deve ter métodos apropriados para incentivar as pessoas a darem o seu melhor.
além de ter formas de fazer as pessoas contribuírem para o seu sucesso organizacional. Nesta aula, nós vimos um breve histórico sobre a gestão de cargos, salários e benefícios. Também vimos como o modelo de desenho de cargos foi evoluindo no decorrer dos tempos. Estudem! Nos encontramos na próxima aula. Até!